Querida igreja, boa noite. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Pai amado, obrigado por essa noite, por esse culto que ora prestamos ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra que o Senhor tem nos dado na nossa língua, tão acessível, que por meio dela possamos, nesta noite, mais uma vez, ouvirmos a tua voz. Usa-nos para a tua honra e glória, que o Senhor cresça, que nós diminuamos, que o Senhor abra os olhos do nosso coração para vermos a beleza de Cristo, a beleza do teu Evangelho. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, nós temos estudado, junto com os irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses, e hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo desta carta. Vamos estudar hoje o capítulo 3 de Colossenses, versículos 12 a 15. Colossenses 3, 12 a 15. Eu leio os versos pares e a igreja os versos ímpares. Nos diz a palavra de Deus: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém, queridos. Palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Vamos desenvolver um tema sobre tolerância e perdão. Um caminho para a paz. Esse texto nos traz algumas palavras-chave, como, por exemplo, suportar, perdoar, amar e a palavra paz. Às vezes nós temos uma visão muito romântica das igrejas que nós encontramos no Novo Testamento, inclusive da igreja primitiva. Nós achamos que eram igrejas perfeitas, que não tinham defeitos, igrejas que eram, de fato, um modelo e um padrão. Achamos também, a partir desse pressuposto, que essas igrejas não tinham membros passíveis de repreensão. Mas as cartas paulinas, as 13 cartas de Paulo, elas realmente falam contra esta ideia. Porque se a igreja fosse perfeita, ela não precisava dessa repreensão. Se nós fôssemos perfeitos, não precisávamos desta exortação. Se a exortação nos é feita, ela revela nossos limites e as nossas necessidades. O novo ser humano, que é um dos temas que a carta de Colossenses trata, a nova vida em Cristo, a nova criatura, ela precisa ser parecida com Cristo, ela precisa de roupas novas. As roupas nos caracterizam. Quando alguém veste uma camiseta de um time, você ali está transmitindo uma mensagem. Algumas são tristes, outras são mais alegres e festivas, né? Mas Paulo aqui, nesse texto, ele nos fala quais roupas nós devemos vestir. Ele começa o texto dizendo: revesti-vos, vistam novamente, ou vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Perceberam que essas virtudes estão apontando para o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5? Todas essas virtudes, a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, são fruto do Espírito, que é o amor.
Ou seja, todas estas virtudes, elas são possíveis a partir da suprema virtude que é o amor. E de onde é que Paulo tirou essa ideia de que temos que nos vestir, temos que colocar determinado tipo de roupa? Paulo pega esta ilustração da religião judaica do seu tempo. Paulo, antes de se converter, ele foi um fariseu, um homem zeloso pela lei de Deus. Ele era um mestre entre os seus pares. Paulo era como um verdadeiro rabino. E Paulo tira justamente do judaísmo religioso essa figura de nos despojar e de nos vestir. O que acontece? Quando um prosélito era salvo, prosélito eram aqueles que não eram judeus e se convertiam ao judaísmo. Então, emblemas que o caracterizavam como uma pessoa nova, uma nova criatura. Um dos requisitos ou uma das exigências é que este ser humano ele tinha que se batizar. Ele entrava num tanque, um tanque estreito, com mais de 1,5 metro de altura. Eram chamados miqueves, tanques batismais. Ele ali se auto-batizava, se submergia e depois ele saía do outro lado do tanque. O sacerdote o recebia. O que o sacerdote fazia? Pegava aquela roupa velha dele, rasgava a sua roupa velha e colocava nele uma roupa nova. O sacerdote então dizia para ele: você a partir de agora é uma nova criatura, é uma nova criação. É alguém completamente nascido de novo. Olha aí de onde é que Paulo tirou a ideia de nós sermos uma nova criatura ou uma nova criação. Ele tira isso do judaísmo, mas Paulo deixa claro que o que faz de nós uma nova criatura ou uma nova criação não é o rito batismal, não é o cumprimento de determinadas leis, mas é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo fala: revesti-vos, pois. Vejam que esta palavrinha que aparece aí, esse pois, em algumas Bíblias, ela vem no início do versículo. Esse pois está nos remetendo para o contexto anterior, aonde Paulo fala que em Cristo fomos feitos nova criatura ou nova criação. Nós somos um novo ser humano. Então, se nós somos um novo ser humano, uma nova criação de Deus, nós precisamos do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, conforme ele coloca aqui: misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Estas roupas caracterizam quem é filho e filha de Deus. Essas roupas caracterizam quem é humano, quem é gente, quem é pessoa. É interessante quando Paulo nos fala dessas virtudes. Nós não vamos ser considerados como verdadeiramente humanos se nós não tivermos determinadas virtudes. Um filósofo francês que eu gosto muito, chamado Jean-François Lyotard, ele escreveu um livrinho cujo título é O Inumano. E nesse livro, esse filósofo francês nos mostra que o homem é um ser inumano, é alguém que precisa se tornar humano. Ele fala no seu livro, ele usa a ilustração de animais, e ele então fala: veja um filhote de cachorro. Você não precisa treinar o filhote de cachorro para ele ser cachorro. Ele já nasce cachorro. Você não precisa treinar um cavalo para ele ser cavalo. Ele já nasce cavalo. Você não precisa ensinar um filhotinho de aranha a tecer as suas teias, porque filhote de aranha já nasce aranha. Mas aí ele diz: mas pessoas não nascem pessoas. Pessoas não nascem seres humanos completos. Nós nascemos
incompletos. Nós somos seres em construção. O Dr. Mário Sérgio Cortella, um dos filósofos brasileiros muito conhecido em nosso meio, ele escreveu um livro muito interessante que ele trabalha essa questão dizendo: nós não nascemos prontos, nós estamos em formação. E segundo o Novo Testamento, Paulo fala: não que eu já tenha atingido a estatura de varão perfeito, não, mas eu prossigo e corro para o alvo, até me tornar alguém próximo e semelhante a Jesus Cristo. É uma situação muito interessante quando a Bíblia fala do que é ser humano. Nós hoje, aqui no nosso país, nós vivemos uma situação familiar caótica. No nosso país hoje, nos noticiários, vemos pessoas cometendo crimes hediondos e falamos: isso não pode ser um ser humano que fez isso. Isso é algo inumano. Quando o homem erra, quando o homem peca, ele está negando a sua humanidade. Quando nós erramos, nós estamos sendo infra-humanos, porque se fôssemos humanos, nós não erraríamos. Nós erramos porque ainda não temos aquela estatura de varão perfeito, de verdadeiro homem, de verdadeiro ser humano. Isso revela que nós não nascemos pronto. A pandemia nos mostrou isto e tem nos mostrado até hoje. A frieza, a indiferença das pessoas com a vida humana, com a vida do outro. Nós estamos hoje vivendo no Brasil também, num país extremamente polarizado, extremamente intolerante, aonde há falta de paz, falta de amor. Os nossos relacionamentos pessoais têm sido substituídos pelas mídias ou pela realidade virtual. Por isso a Bíblia nos mostra um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor, um caminho para nos tornarmos seres humanos completos, pessoas, gente, ou seja, um caminho para a paz. E quem é gente, quem é humano, é promotor da paz, é um pacificador. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. E a palavra ali, pacificador, é fazedor da paz. Nós deveríamos de ser como fabricantes da paz. Nisto consiste a nossa felicidade. Bem-aventurados os promotores da paz. Nunca vi tanta intolerância no nosso meio político, tanta beligerância, tantos homens brigando, sendo acusados e acusando. Há um historiador português, um católico militante, chamado Antônio Matos Ferreira. Ele nos diz: a fraternidade é uma perspectiva essencial para que cada um se torne mais humano. E nós devemos dar o exemplo para este mundo inumano. Dentro da igreja, nós temos que dar o exemplo de quem verdadeiramente é humano. Ser humano, irmãos, é sermos parecidos com Cristo. Jesus, de todos os homens, foi o único, 100% humano. Quanto mais parecidos com Cristo nós formos, mais humanos nós seremos. A nossa desumanidade tem a ver com a nossa descaracterização da nossa imagem e semelhança de Deus, da nossa falta ou a falta de nós refletirmos a pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos aí lares em crise, relacionamentos amorosos frustrados, famílias em litígio, e nós temos acompanhado na televisão, nesse tempo de pandemia principalmente, muitas famílias em conflito, inclusive dentro da igreja. Com a pandemia, vocês sabem, o número de divórcios, feminicídios, suicídios, brigas familiares, cresceu assim exponencialmente. As pessoas não estão mais conseguindo viver mais tempo juntas umas das outras.
Nós temos conflitos homéricos, inclusive entre pais e filhos. Pais que não toleram os filhos, filhos que não toleram os pais, pais matando os filhos, filhos matando os pais, pais que não se perdoam, não perdoam a esposa, não perdoam os filhos, conflitos familiares. E conflitos familiares nós temos desde Adão e Eva. Primeiro casal a entrar em um conflito matrimonial, um acusando o outro dos seus pecados. E tiveram 2 filhos, Abel e Caim. Caim matou Abel, justamente por intolerância religiosa, acusação mútua. E os filhos de Adão e Eva andaram pelo mesmo caminho, e isso acabou em morte. Intolerância gera morte. Está aí para todos nós vermos o conflito entre os palestinos e Israel. Um conflito que dura desde a época de Abraão, de Isaque e de Ismael até o dia de hoje. E por que esse conflito? Falta de perdão, intolerância, ninguém suporta ninguém. Sabem o que é isso? Desumanidade. Nós precisamos aprender a sermos gente novamente. Quando esse estado de intolerância acontece, é porque nós estamos em falta em relação à paz. Recentemente, por ocasião dos 60 anos do Estado de Israel, eu ouvi um judeu dizer que aquilo que ele mais desejava era a paz. O que ele mais desejava era a paz. E olha, em Israel não tem uma palavra mais falada do que paz. Em todo lugar que a gente vai em Israel é shalom, shalom, shalom. Shalom é o bom dia, shalom é a boa noite, shalom é oi, como vai, tudo bem. Shalom é a palavra que a gente mais ouve em Israel. Mas não haverá paz em Israel e nem em nenhum outro lugar, enquanto não houver tolerância e perdão. E não haverá perdão e tolerância enquanto não houver amor. Diz o nosso texto, sobretudo, revesti-vos do amor. Vistam a camiseta do amor. Vistam-se do amor. É interessante aquele filme, O Homem Bicentenário, com Robin Williams. Aquele homem era um robô muito bem feito, mas ele não era gente. E ele viu que para ele se tornar humano, ele tinha que ter a capacidade de amar e também a capacidade de chorar. Nos mostra que quem é verdadeiramente humano ama e chora. Chorar e amar é um sintoma de ser gente, de ser pessoa. É inerente a quem é humano suportar o outro e amá-lo. Sem amor, irmãos, não é possível suportar. Sem amor, não é possível perdoar. Eu consigo conviver muito bem e amorosamente com a minha esposa, que é torcedora do Flamengo, mas eu a amo de paixão. E por isso que as nossas diferenças, elas precisam serem anuladas por causa do amor que existe em nós. Você ama? Só ama quem é capaz de suportar o outro e de perdoar o outro. A intolerância e a falta de perdão são sinais da falta de amor. E eu pergunto, como resolver esta falta de paz, esta falta de amor? O último versículo aí do nosso texto, o verso 15, dê uma olhada naquilo que Paulo está nos dizendo. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Um caminho, irmãos, para a boa convivência no lar. Um caminho para a boa convivência
entre os casais, um caminho para uma boa convivência entre pais e filhos, um caminho para a boa convivência na igreja entre os irmãos. Daqui a pouco estaremos celebrando a coinonia, a Eucaristia, a ceia do Senhor, cuja mensagem é mensagem de fraternidade, de solidariedade para com a vida do próximo. E aqui o nosso texto, Paulo nos fala pelo menos duas coisas importantes que eu queria deixar para os irmãos. Devemos suportar o outro, porque é um imperativo, é uma ordem de Deus. Suporte uns aos outros. Veja aí o capítulo 3, o versículo 13. O que Paulo nos diz? Capítulo 3, o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Para suportar o outro, lembre-se, nós precisamos estar vestidos com as roupas certas, as roupas da comunhão. Paulo fala, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso é fruto do Espírito. Isso é espiritualidade. Espiritualidade não é você falar em línguas. Espiritualidade não é você ter visões. Espiritualidade não é você saber a Bíblia de cor e salteado. Paulo fala que espiritualidade tem a ver com a nossa capacidade de amar, de suportar o outro, de conviver bem diante daquele que Deus tem posto diante de nós. O amor precede todas as verdadeiras virtudes. Eu não posso ter paz e nem suportar o outro se eu não amá-lo. E você quer ser feliz, quer ser curado, quer ser gente, ame, suporte o irmão, tenha paz com o irmão. Nós somos muitas vezes intolerantes. Nós não temos, nós não temos condições morais e éticas, muitas vezes, de criticarmos os nossos políticos por causa da sua intolerância, porque muitas vezes nós somos intolerantes dentro dos nossos próprios lares, dentro da nossa própria igreja. Se você não consegue ter paz com todos e tolerar e suportar aos outros, peça isso a Deus. Peça a Deus para te encher com seu Espírito Santo. Se você não consegue, peça a Deus. A paz é um fruto do Espírito, é uma expressão da verdadeira espiritualidade. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 13, fala que o amor tudo suporta. Não é possível suportar o outro sem amor. Uma das coisas que a ceia simboliza é justamente o nosso amor pelo nosso próximo. E você se torna indigno de participar da ceia do Senhor se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, alguma raiz de amargura, alguma falta de perdão. Paulo fala no verso 12, vistam-se de ternos afetos de misericórdia. Vestir é assumir o caráter. Vestir é ter o jeito de. O cristão, ele deve ter um coração compassivo, simpático. Essa é a ideia de misericórdia. E nós só podemos viver em harmonia se formos tolerantes. E ser tolerante, irmãos, é abrir mão de muita coisa. Ninguém convive bem com o outro se não abrir mão de alguma coisa. Relacionamento requer tolerância. Ninguém consegue se relacionar bem com o outro se ele não for tolerante. Mas Paulo fala no capítulo 13 de Coríntios, o amor tudo suporta. E a palavra aqui, suportar, é nós aguentarmos o outro, mesmo quando o vento está soprando contra nós. É quando o marido fez algo que você não gostou. É quando a esposa fez algo que você não gostou. É quando o filho ou a filha fez algo que te deixou extremamente irado.
Paulo diz que o amor tudo suporta, inclusive o outro. Quando o irmão não é muito simpático, quando o outro não vai com a sua cara, não te dá bom dia, não te dá a paz do Senhor, é esse irmão que você precisa amar e amá-lo cada vez mais. Você precisa amar o seu marido e suportá-lo, mesmo se ele não é um marido assim tão romântico, tão pegajoso, vamos assim dizer. O filho que é rebelde, você deve suportar o seu filho rebelde, a sua filha desobediente, a esposa incompreensível, ou vice-versa. O amor tudo suporta. E esses relacionamentos, eles são mudados a partir do nosso amor. O amor muda relacionamentos. Quando eu amo a minha esposa, eu estou trabalhando em relação a relacionamento que pode ser mudado. O amor muda a minha conduta, a minha forma de ser, a minha forma de me portar, de falar e de agir. Portanto, irmãos, se queremos ter paz, vida de comunhão, participar da ceia do Senhor com a consciência tranquila, nós devemos suportar um ao outro com ternos afetos de misericórdia. E, em segundo lugar, eu queria que você observasse aí o versículo 13, quando Paulo fala que precisamos perdoar o outro. Verso 13, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. A paz passa pelo caminho do perdão necessariamente. Porque eu fui perdoado por Jesus, assim também eu devo proceder para com meu irmão. Porque nós somos devedores, nós sempre estamos errando, nós sempre estamos falhando em uma área ou em outra área. Por isso, nós sempre vamos ficar devendo o amor para o outro. Mas falar de perdão na Bíblia é algo muito importante, muito interessante. A pergunta que vem à minha mente e à mente de alguns irmãos é: por que eu preciso perdoar? Uma das coisas que a Bíblia fala do porquê que eu preciso perdoar é para que as nossas orações não sejam interrompidas. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro fala: maridos, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu preciso perdoar e tolerar o outro, porque dependendo da forma como eu trato o outro, trato a minha esposa, trato o meu esposo, as minhas orações podem não ser ouvidas. Ou seja, o meu relacionamento horizontal com o outro tem implicações nos céus. Deus, Ele está de olho na forma como nós tratamos o outro, com dignidade ou sem dignidade. E Pedro fala, para que não se interrompam as vossas orações. Mas ainda há mais um detalhe. Por que eu preciso perdoar? Para a nossa oferta ser aceita por Deus. A oferta que eu trago aqui na frente e coloco aqui nas salvas, ela só vai ser aceita por Deus se eu não tiver no meu coração nenhuma raiz de amargura contra algum irmão. O nosso culto não vai ser aceito por Deus se eu não perdoar. O meu louvor não vai ser aceito por Deus se eu não perdoar. A ceia, eu me torno indigno de participar da ceia se eu não perdoar, se eu estiver em litígio com algum irmão. Aliás, dizem os teólogos, e eu concordo com eles, quando eles dizem
que essa é a única cláusula excetiva para eu não participar da ceia do Senhor. É se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão. Jesus falou isso no Sermão do Monte, em Mateus 5, 23 e 24. Ele diz: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Querida igreja, os nossos relacionamentos afetam diretamente o culto que nós prestamos a Deus. Precisamos perdoar também para sermos curados, porque o pecado adoece o ser humano. O pecado é como um câncer que vai nos comendo e nos devorando. A Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento, mostra para nós o pecado como se fosse uma doença. Vejam, por exemplo, o Salmo 38, versículo 3. O salmista diz: por causa do meu pecado não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado não há parte sã na minha carne, por causa do meu pecado há um desassossego no meu coração. Olha que interessante. Por causa do pecado, da falta de perdão, há um desassossego no meu coração. E o versículo 9 ainda diz assim: há ansiedade na minha vida. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Falta de perdão, falta de amor, falta de tolerância. E ainda o verso 7, nesta mesma toada, diz assim: por causa do pecado, o meu coração bate excitado, taquicardia. Ou seja, o pecado afeta o nosso corpo. Depressão, tristeza, rancor, desânimo, insucesso. Isso está intimamente relacionado com falta de perdão para com Deus e para com o próximo. Falta de amor, que gera intolerância, que gera falta de perdão, que é como um pecado, é como uma doença, um câncer que nos consome. Por isso, o Salmo 32, que trata dessa questão de pecado, nós lemos hoje, no início do nosso culto, o Salmo 32, ele fala: bem-aventurados, felizes aqueles que foram perdoados. A felicidade passa pelo caminho do perdão. Quantos casamentos, quantos relacionamentos estão doentes por causa da falta de perdão? Quantos conflitos não seriam resolvidos se nós perdoássemos um ao outro? Se nós não cultivarmos o perdão mútuo, é insustentável a harmonia conjugal, a nossa fraternidade na igreja também. E eu diria, se existe uma classe de pessoas cujo perdão precisa muito bem ser tratado, é onde existe marido e mulher, é no casamento. Saibam, queridos, o ódio envenena a alma. A falta de perdão mata os relacionamentos. Quantos casais ressentidos por falta de perdão? Quantos filhos e pais ressentidos por causa da falta de perdão? E o ressentimento é um sintoma da nossa sociedade egoísta e individualista. O filósofo brasileiro, o Philippe Pondé, um dos seus últimos livros que ele escreveu foi sobre isso. A sociedade do ressentimento. Ressentimento é sentir novamente com dor e com pesar no coração. Se tinha alguém que não merecia perdão nessa história toda, era eu e você. Mas um dia, Jesus nos perdoou e pediu para que nós fizéssemos o mesmo. Jesus é a nossa paz. Éramos inimigos de Deus, hostis a Deus, e Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo, por meio de Jesus, o príncipe
da paz. Professor Neil Anderson, ele é professor de teologia prática no Seminário de La Mirada, na Califórnia, nos Estados Unidos. Falando sobre perdão, Neil Anderson nos diz: perdoar alguém é concordar em viver com a consequência do pecado daquela pessoa e não usá-la contra ela. Amar é você conhecer uma pessoa melhor do que ela mesma e mesmo assim amá-la. É sobre isso que Paulo trata em 1 Coríntios 13. Paulo fala que o amor não guarda ressentimentos. Por que vivemos hoje numa sociedade tão ressentida? Por falta de amor. E eu quero concluir. Concluo lembrando os irmãos dessas palavras-chave que vêm à nossa mente quando lemos esse texto: tolerância, perdão, paz. Revistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A camisa que nós vestimos, ela pode dizer para o outro: aonde está o tesouro do meu coração? Se você estiver vestido com a camisa da bondade, da misericórdia, da humildade, da mansidão e da longanimidade, você vai estar mostrando para o outro que você é alguém que se parece com Jesus. Você é alguém feito à imagem e à semelhança de Deus. O amor, a paz, o perdão, suportar o outro, são qualidades de quem é parecido com Jesus. Precisamos, irmãos, como igreja do Senhor Jesus, nutrir essas virtudes e refletir o caráter de Cristo, sermos gente, plenamente humanos como Jesus. O texto nos chama a nos vestir de Cristo. Aprendamos a ser gente. Lembrem do gato e do cachorro, que não precisam aprender para ser gente, mas nós, seres humanos, precisamos. E a receita é: reflitam a imagem de Jesus. Faça ao outro aquilo que Jesus um dia fez por vocês. Vistam a roupa do amor. Que nós possamos vestir a roupa de Cristo, o príncipe da paz. Perdoem, perdoem, amem, suportem, sejam parecidos com Cristo. Pai e mãe, perdoem os seus filhos. Marido, perdoe a sua esposa. Esposa, perdoe o seu marido. Falta de perdão rompe os relacionamentos. Irmãos e irmãs, suportem uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Que Deus nos abençoe, queridos, e nos encha de paz, de perdão e de amor. Amém.